Mas está de volta, disputando a atenção do nosso telespectador com esse clima maravilhoso, que é o clima de Carnatal, né? Carnatal em Parnamirim dessa vez. E a TV Metropolitana está transmitindo o Carnatal ao longo dos dias do evento. Fique conosco também durante as nossas noites. Enquanto isso, aqui durante o dia, a gente fala de coisa séria, que é a educação, e coisa mais séria ainda, que é a nossa tradição indígena. Afinal de contas, o tema do programa de hoje, conforme já dissemos na introdução, é a cultura do índio potiguar, sendo resgatada, sendo restaurada. E para conversar sobre isso conosco, nós recebemos aqui o professor Flávio Ferreira, novamente em nosso programa. Já nos deu o prazer de contar com a presença aqui no programa anterior, em que nós discutimos as contribuições da sociologia, da economia, da política para o território da educação. Recebemos ainda a representante das mulheres indígenas do Rio Grande do Norte, bem como a presidente da Associação dos Moradores da Tribo Catu, a nossa querida Valda Arcanjo. Prazer, Valda, receber você aqui, bem como o indígena, o Graciliano Soares, que também está aqui conosco. Graciliano, prazer receber. Obrigada pelo deslocamento de vocês, essa turma que se deslocou de Canguaretama e na divisa ali também com o município de Goianinha, não é, para vir aqui conversar conosco sobre a cultura indígena e também sobre as manifestações escolares e educativas que acontecem no chão desses espaços. Para início de conversa, vamos aqui trazer o nosso antropólogo de plantão, professor Flávio, e perguntar para ele o que são grupos étnicos, professor. Bom, a noção de grupo étnico, né, ela é muito usada na antropologia, muito antiga, e ela toma como referência, né, não aquela noção velha da raça biológica, né? A noção de grupo étnico está muito mais associada à origem sociocultural de determinados grupos, né? E com isso, dentro dessa noção, também o sentimento de pertença, né? E as relações de parentesco, de reconhecimento interno nos grupos, né? Então, o que é um grupo étnico? As comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, né? Grupos que têm uma origem ancestral muito antiga, né? na história da humanidade e que se reconhecem como sendo de uma mesma, podemos dizer, de uma mesma origem sociocultural. Esquece raça, né, que tem um aspecto muito, vamos dizer assim, ficou muito negativo associado à biologia, né, e tanto que hoje se usa muito mais o conceito, até mesmo nas políticas, né, da noção de étnico-racial, né. Então o conceito hoje que a antropologia vem trabalhando, aplicando para entender essa realidade, é a noção de grupos étnicos, comunidades étnicas, como diria Max Weber, né, que tem um texto sobre comunidades étnicas. Sim. Professor Flávio, e que história é essa de que os grupos indígenas foram extintos? Essa é uma proposição verdadeira que nós devemos, de fato, cultivar na formação da consciência do nosso aprendente, ou nós devemos pular essa informação, esta afirmação, porque de fato esses grupos nunca foram extintos, estavam apenas isolados? Como é que vocês aí da antropologia, da sociologia, nos orientam enquanto professores, nós pedagogos, professores dos anos iniciais da educação infantil, professores de ensino médio, da educação básica e ensino superior, como é que a gente deve abordar essa questão da cultura indígena, já que está tantas vezes atrelada à condição do extermínio, da extinção do território nacional brasileiro? Isso. Durante muito tempo se falou bastante que no Rio Grande do Norte não tinha índio, né? Que o estado do Piauí também não tinha índio, né? Isso se deve a uma história oficial que foi contada, né, que foi registrada e que foi reproduzida durante muito tempo. É preciso que se faça uma releitura, que já vem sendo feita, né? Pesquisadores, né, que eu posso citar aqui vários da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vem fazendo uma releitura sobre a história indígena no Rio Grande do Norte, né, e vem demonstrando que foi uma leitura apressada e equivocada, né, equivocada e com determinados interesses, atendendo a determinados interesses, né? Que foi feita essa leitura de intelectuais, né, que escreveram sobre a história do Rio Grande do Norte, mas que intelectuais que disseram, por exemplo, que as missões indígenas tinham se acabado, né? E de fato as missões indígenas elas acabaram no século XVIII, né? No Rio Grande do Norte. Só que a missão indígena, nas missões, os indígenas eles eram forçados a conviver com grupos rivais, né, índios rivais, de tribos rivais, e ao mesmo tempo ao trabalho forçado,
né? Então, a partir do momento que as missões foram extintas, né, as missões do século XVIII, os povos indígenas, eles vão para dentro de regiões mais afastadas, né, vão se localizar em regiões mais, vamos dizer assim, de difícil acesso, para se esconder da perseguição, né, para fugir do massacre. Então, essa é a história que a gente pode contar. Os grupos indígenas do Rio Grande do Norte, eles sempre existiram, né? Entretanto, o que a história oficial conta, né, é que houve esse extermínio, houve essa dizimação. A gente precisa também entender, contextualizando melhor, rapidinho, Andresa, que no Rio Grande do Norte também foi palco de uma grande guerra, né, que foi a chamada Guerra dos Bárbaros, né, entre índios e portugueses, né, no período da colonização. Então, esse momento também é marcante para a história do Rio Grande do Norte, né, é marcante para levantar, né, ou para reforçar essa ideia de que os índios eles teriam sido exterminados. Mas essa é uma história que ela está sendo revista, está sendo revisitada, e nós estamos aqui ao lado, né, de representantes das comunidades indígenas que se autoafirmam, né, enquanto índios. Isso que é o mais importante. Isso. E para que a gente possa verdadeiramente comprovar essa lucidez do pensamento do professor Flávio, eu solicito ao nosso diretor que soltem as imagens lá da tribo Catu, imagens que realçam o que mesmo, professor Flávio? Descreva aí para a gente o que essas imagens, em linhas gerais, representam. As imagens mostram bastante da tradição, né? O toré, a oca, né? Os momentos do ritual do toré, que é um tipo de ritual indígena que a comunidade do Catu conserva até hoje, né? Momentos de participação na luta política, né, das assembleias indígenas, porque o conceito de grupo étnico está muito associado também ao processo pós-constituinte de 88, que é o processo das chamadas emergências étnicas, que aconteceu em todo o Brasil, e com muita força no Nordeste brasileiro, né, o processo de emergência étnica, ressurgência étnica, quando um povo vai ressurgir através da sua memória, né, vai buscar o seu passado e dizer, ora, nós estamos aqui há mais de 200 anos, então esse território tem uma origem ancestral indígena, né? Esse território é um território étnico, e é isso que vocês podem conferir aí nas imagens, podem estar visualizando um pouco da vida na comunidade Catu, né? E para falar melhor ainda, professor Flávio, eu fiquei assim, seduzida pelas suas palavras, mas agora é importante que a gente também escute quem está lá no cotidiano das práticas da tribo Catu, e para isso agora a gente vai ouvir a nossa Valda Arcanjo. Valda, fala pra gente aí, para os telespectadores, eu que tive a oportunidade maravilhosa de estar lá presencialmente há 15 dias atrás na tribo Catu, no município de Canguaretama. Valda, conversa com a gente e fala um pouquinho sobre a história dessa tribo. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, bom dia, né? Bom dia. É um prazer estar aqui convidada por você. Porque cada um momento desse, pra gente, é uma novidade. Apesar de nossa luta já estar bem mais... Não é uma menininha, eu posso dizer, mas é uma luta acirrada. Quando o Catu nasceu, não foi de hoje, nem de ontem. Todo mundo sabe que o Catu é mais antigo do que a nossa cidade, Canguaretama. E há muito tempo, minha avó falava que nós éramos índios, mas a gente não podia gritar sem ter a certeza de segurança. Então, depois que começamos a estudar, depois que fiz a faculdade, então eu tive a certeza que eu tinha segurança de ser uma liderança, uma das lideranças do Catu, que podia ir em busca da nossa identidade. E como minha avó falava muito que tinha sido, a comunidade Catu tinha se formado de um povo que tinha chegado, que tinha vindo de longe, então a gente foi estudar isso aonde? Em Bahia da Traição, porque um estado
nosso vizinho, e com certeza esse povo potiguar veio de Baía da Traição. Então, aí foi lá que a gente pensou em buscar apoio logo no começo. Então, fomos à Baía da Traição, pedimos apoio e hoje nós estamos aqui, de cabeça levantada, lutando, não estamos mais com aquele medo de antigamente. Sabemos que é difícil, né, diante dos governantes, precisando de apoio. O apoio que chega não é tanto assim como a gente queria. Precisa a gente gritar para ter um pouquinho só. Sim. E sobre o grito que Valda está nos falando, eu gostaria que novamente o nosso diretor soltasse aí as imagens de um pequeno vídeo onde tem o depoimento, não é isso, professor Flávio, do cacique da tribo Catu, clamando lá diante da Câmara... Diante da Procuradoria-Geral da República. Procuradoria-Geral da República sobre seus direitos. Vamos ver a imagem. Os índios de Sergitrabana estão lá há mais de 2 séculos. Tem um cemitério lá que já tem mais de 100 anos. E de repente eles pedem que os índios saiam de sua terra para um especulador imobiliário. A juíza de Canguaretama decretou reintegração de posse para os índios parentes de Sagi e a gente pede que o Ministério Público entre no caso e o procurador disse que precisava de provas palpáveis. Quer dizer, a gente está aqui para ele tocar na gente, para ele ver que a gente existe, ele está achando que a gente não existe. Como é mesmo o nome do cacique, professor Flávio? Cacique Luiz Catu. Luiz Catu. Valda, você esteve presente nesse protesto? Esteve. Como é que foi lá? Assim, os ânimos foram bastante aquecidos? Foi, com certeza. Próximo bloco a gente conversa mais sobre isso. Professor Flávio, você ainda quer dizer algumas palavras? Isso, eu quero só fazer referência que a comunidade do Catu está vizinha, né, ao nosso campus do IFRN Canguaretama, né, e por isso que a gente está de portas abertas, dialogando com a comunidade. A gente já tem feito várias visitas lá. E fazer referência também aqui ao trabalho da mestra, né, que está fazendo doutorado agora, seu doutoramento, que foi com a comunidade do Catu, a Cláudia Moreira. Né? Ela é a pesquisadora, vamos dizer assim, que tem mais propriedade para falar sobre o Catu, só que ela não reside mais no Rio Grande do Norte, né? E por essa proximidade deles estarem vizinhos ao campus Canguaretama, eu estou aqui junto com eles também, falando um pouco a partir da visão da antropologia. Muito bem. Bom, o Educar Mais precisa aqui promover uma pequena pausa dessa conversa maravilhosa que nós estamos tecendo. Vamos a um pequeno intervalo comercial e voltamos já, mas não esqueçam, TV Metropolitana no Carnatal e no Educar Mais. Até já já.